Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Nós estamos sempre trazendo aqui temas relevantes para você que acompanha o mercado da pedra, o cenário do mármore e granito. É muito bom saber que você está aí do outro lado acompanhando os diversos temas que a gente tem trago aqui. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos trazendo aqui um hiper mega convidado aqui, um cara que é referência em qualidade em muitas áreas do granito que ele atua, e ele está com um programa novo na praça aí, está com um trabalho totalmente diferenciado, e a gente vai falar um pouquinho do tema que ele é expert, muitos anos fazendo isso. Hoje o tema é o poder da negociação, a arte de negociar, como que a negociação pode ajudar você, vendedor, você, empresário, você, homem de negócio, a construir os seus resultados e, por que não dizer, o seu império, né? Você que tem a ambição aí, você que tem o desejo, a vontade, você que tem o ímpeto de estar abrindo a sua empresa, abrindo o seu negócio, e você às vezes sente que trava na hora de expandir os seus negócios, na hora de negociar, na hora de avançar para números mais elevados, na hora de escalar o seu negócio. Então, eu estou trazendo um especialista aqui, ele que dá consultoria, além de ser empresário de uma empresa que certamente você que é do setor conhece. Eu estou trazendo aqui hoje o nosso querido Luiz Carlos Piassi. Como é que você está, Luizão? Irmão, muito bem, muito feliz e muito satisfeito de estar aqui hoje com vocês, né, participando desse sucesso que é esse podcast de vocês, né, o Pó de Pedra. E estou aqui à disposição para falar sobre negociação. Que é o tema, a gente não vive alheio à negociação, né? Então, assim, o Luiz Carlos Piassi, qual que é a sua formação? Você é advogado? Eu sou engenheiro de formação, fiz uma primeira MBA em gestão ambiental na Universidade Brasileira de Ensino. Depois fiz uma MBA na FGV em gestão empresarial. E depois uma pós-MBA também na Fundação Getúlio Vargas em inteligência de negócios. Muito bem. E me formei na arte da negociação, né, também na FGV, onde eu tenho o prazer hoje de estar ministrando cursos em companies, tanto nas empresas, como também cursos abertos, como a gente vai fazer agora em novembro, dia 13 e 14, lá em Castelo, na sede da Ambientalis. Muito bem. E para quem não sabe, é um dos diretores da Ambientalis. Eu não sei se o termo é esse, hoje a gente usa CEO, diretor. A Ambientalis, gestor. Ano que vem, com muito orgulho, completa 25 anos, né? Uma empresa que trabalha nos setores aí, no setor de rocha ornamental, principalmente, onde está concentrado aí 70% dos nossos clientes. Mas estamos lá atendendo na parte de consultoria de mineração, consultoria ambiental, na área de geoprocessamento, controle sanitário. Então, assim, com muito orgulho, a gente completa 25 anos ano que vem. E, se Deus quiser, vamos fazer uma festinha e vamos convidar vocês para estar Pó de Pedra tá lá. Eu tive lá numa das resenhas, já é tradicionalíssimo, quem é do setor sabe. A Ambientalis promove um encontro lá, mensalmente, né? O bimensal. É mensal? Ele sempre reúne empresários lá e faz um happy hour. Nosso famoso happy hour. Né? Happy hour da Ambientalis. Eu tive lá em uma oportunidade a convite da querida Bárbara e encontrei muitos bons empresários, pensadores e gente que quer ser feliz, né? Que quer bater papo, que quer comer uma boa carne, sempre tem uma comidinha deliciosa lá. E hoje, Luiz Carlos Piassi está vindo aqui pela segunda vez, teve aqui uma primeira vez quando eu apresentei o projeto para ele achou bacana, está aqui retornando. Agradeço a sua disponibilidade, a sua presteza em estar conosco, para a gente gerar esse conteúdo de valor, sabe, Piassi? Nosso objetivo aqui, como eu te falei em off aqui, quando estivemos juntos, a gente percebeu que a gente não pode estar alheio à internet. A gente não pode estar alheio, né? Hoje todo mundo está com isso aqui na mão, isso aqui está movimentando as nossas decisões, a nossa capacidade decisória, nossa capacidade de influência. E a gente percebeu que a gente precisava gerar conteúdo. Muito embora muitas vezes a gente não fala exatamente de pedra, mas a gente fala com o público que consome pedra, sobre assuntos de interesse e correlatos a tudo. E devagarzinho a gente tem conseguido implementar. A gente não fez nem 1% ainda do que a gente está preparado, está estudando, está colocando na ativa. É um passo, né? É uma jornada o que nós estamos construindo e estamos largando bem. Esse ano foi primeiro ano nosso de muitas vitórias, né?
Fomos o podcast oficial da Marmomac em São Paulo, a convite da Flávia, a quem eu desejo um beijão lá. Estivemos junto lá. Também tivemos, fomos a convite da Flávia também, estivemos aqui na Cachoeira Stone Fair, botamos stand lá e cobrimos a feira, geramos conteúdo de valor lá também. Temos apoiado alguns eventos relevantes, trago aqui na Casa Boa Vista, a gente faz o encontro dos empresários, o Pod Pedra Talks, que traz vários eventos brilhantes de negócio aqui. Estamos agora, nesse momento, enquanto a gente está gravando esse programa aqui, apoiando a realização do 4º Congresso de Marketing e Vendas. Ontem estivemos lá gerando conteúdo também. Trouxemos aqui palestrantes a nível nacional, que estiveram aqui ontem gravando com a gente. Então, assim, estamos de alguma forma dando a nossa contribuição para essa roda da pedra girar, mas hoje quem é da pedra, quem não é da pedra, vai aprender um pouquinho desse conteúdo. Então eu já te convido a você se ajeitar aí na sala, se você estiver dirigindo aí, presta atenção, bota o celular, liga no Bluetooth aí, preste atenção, porque a gente vai falar de um tema sensível, importante, fundamental para quem atua no mercado, para quem está no capitalismo. O capitalismo envolve negociar, envolve negócio. Agora, eu quero fazer diferente, a gente sempre fala no meio das entrevistas, eu quero já, de start, agradecer a todas as empresas que participam e fazem esse programa acontecer. Quero agradecer ao Romário Rosa Stones. Romário Rosa Stones é um artesão, ele tem uma loja, ele tem uma produção fabril de alta qualidade aqui, de produtos artesanais feitos em pedra ornamental. Então você, dona de casa, quer comprar um souvenir aí, uma decoração, uma arte para decorar o seu ambiente aí, você é arquiteto, você é decorador, procure o Romário Rosa Stones, que você vai encontrar uma arte belíssima que decora inclusive o nosso ambiente aqui. Breve novidades, a gente está preparando para o ano que vem o nosso Pod Pedra Shop. Nós vamos vender as peças do Romário aqui, você em breve vai comprar com a gente. Bom, quero agradecer a Pin Academy. A Pin Academy é a nossa parceira, patrocinadora do Pod Pedra Saúde. O Pod Pedra Saúde é o nosso quadro, é o nosso programa que fala sobre a saúde, né? A saúde bucal. Você que é dentista, você que é odontologista e precisa investir na sua carreira, assim como o Dr. Luiz Carlos Piassi, que investe aí, fez MBA, hoje ele dá curso. A Pin Academy é uma estrutura que traga os maiores eventos aqui para Cachoeira e região, para você que é dentista, odontologista e quer investir em qualificação. Performance Ferramentas Diamantadas. Para os marmoristas de plantão que nos assistem, as melhores ferramentas são produzidas pela Performance, sem sombra de dúvida. Investe Mais. A Investe Mais é uma nova parceira do Pod Pedra, especializada em consórcios. E não é qualquer consórcio, não. O brasileiro foi educado mal, foi educado errado. A entender que o consórcio é apenas aquele negocinho que você paga ali e fica esperando o sorteio, mas o consórcio é uma grande ferramenta para você transformar a sua renda, o seu rendimento em bem, em aquisição, em benefício. Então, a Investe Mais tem as melhores ferramentas para você. Incomil. Você que é indústria, você que é marmoraria e você quer um equipamento que vai tratar dos seus rejeitos ali, do seu manancial, daquela água que você usa e precisa ser tratado, é um assunto que você domina bem, né? Totalmente ligado ao que a Ambientalis faz. Então, nós temos a nossa parceira Incomil, ela que produz todo aquele sistema que faz o tratamento dos seus rejeitos sólidos ali, dos efluentes, né? Incomil. Então você que é indústria, você que é marmoraria, procura Incomil. Envelope Mais, referência em envelopamento de material. Minerador, não deixe de entrar em contato com a Envelope Mais e procurar soluções para você. Cecília Tower. Cecília Tower é o novo empreendimento de alto padrão que o Pod Pedra está patrocinando, está divulgando. Nós somos o parceiro oficial do Cecília Tower, o primeiro empreendimento de alto padrão construído no balneário de Itaoca. Então você que quer um lugar para você morar ou investir, você que gosta de investir em imóveis, o Cecília Tower é a melhor opção para você. Quem sabe morar também na praia é uma opção. Então Cecília Tower está para você. Gustavo Mairink, soluções para você que precisa de se segurar. Seguro é importante, né, Piassi? Muito. A gente acha que não vai ficar aqui pro resto da vida. Eu tenho vários. E a gente precisa de saber que precisamos ter seguro para planejar o futuro, e o Gustavo Mairink tem a solução ideal para você.
Bom, a Casa Boa Vista é a nossa casa, a nossa estrutura está aqui com uma infraestrutura completa para você passar um final de semana de lazer ou para você que quer fazer um encontro mais sofisticado para sua empresa, para os seus negócios, para os seus colaboradores, festa de fim de ano, tem que consultar porque a maioria das datas estão fechadas, mas ainda tem algumas disponíveis. Então entre em contato com a gente, Casa Boa Vista. E, por último, a nossa querida Atlas Mármores. A Atlas é nossa parceira do catálogo Acervo Rochas. Então, entre em contato com a gente, que a gente está aqui para gerar valor para você. Bom, isso é sinal de que o Pó de Pedra tem ganhado relevância, né, Piazzi? Então, a gente fica feliz, apesar de ficar um pouquinho mais longo, né? Como dizia Fausto Silva, os reclames do Plim Plim, mas também é sinal de que a nossa ferramenta tem chegado aí aonde você está e conquistado cada vez mais espaço no mercado. Sem mais delongas, o poder da negociação, Piazzi. Você está no ramo dos negócios há muito tempo e a gente sabe que negociar é um caminho tortuoso, é uma armadilha, né? Se você usar a estratégia errada, o negócio não vira, né? E cada negócio tem a sua peculiaridade. Então, assim, para iniciar o bate-papo, queria que você traçasse um panorama aí, explicasse para a galera o que é negociação, como é que ela se desenvolve, qual a importância de se estudar e de se especializar nessa área. Brunão, contar um pouquinho da minha história para você entender como a gente chegou até aqui, né? Eu fundei a Ambientalis há quase 25 anos atrás, né? Junto com meu parceiro e amigo, meu sócio Anderson Perim. E ao longo dessa jornada técnica, né? Construindo Ambientalis e tudo, eu tive a oportunidade em 2009 de criar uma nova empresa que era a Piazzi Consultoria, que ela atendia basicamente a uma grande multinacional no setor elétrico, né? E eu fui convidado a assumir a parte de relações institucionais dessa parte de transmissão e geração de energia, onde me obrigou, na verdade, a utilizar toda a minha vivência e minha experiência na área de negociação. Negociação, as pessoas estão focadas muito no negócio, né? Mas a gente negocia 100% do nosso dia dentro da nossa família, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com nossos filhos, com o seu marido, né? E com toda a estrutura que é gerada dentro do ambiente comunitário, né? Então, negociação não serve somente para os negócios, mas serve também para o seu dia a dia. Mas focando um pouco nos negócios, que é o tema aqui nosso que a gente está discutindo hoje, negociações profissionais, as pessoas não se preparam para negociar. Não existe um planejamento numa negociação, seja ela pequena, média ou grande, né? E eu falo e comento sempre, tem uma frase que eu gosto muito, que em negociação o nosso pior inimigo não é quem está do outro lado da mesa negociando com a gente. É aquele que a gente encara no espelho todo dia de manhã quando a gente acorda, né? Nós mesmos. Nós mesmos. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que a nossa mente, como o próprio nome diz, mente, né? E ela quer achar justificativas emocionais para tentar desviar um pouco do nosso racional. Então, o processo negocial, ele vem basicamente de um grande planejamento, né? Inserido no modelo mental, onde a gente divide aí, nós temos hoje 3 inimigos principais, que são os nossos inimigos mentais, que é o ego, né? Muitas vezes eu percebo pessoas sentando na mesa de negociação e com o ego bastante elevado e deixando muito, mas muito dinheiro na mesa de negociação. Né? Eu sei que eu vou te pegar de calça curta aqui, mas um exemplozinho simples. Como é que é o ego? O cara chegou aqui e ele está com o ego inflado aí. O ego, na verdade, é aquele cara que senta na mesa, né, já achando que ele já ganhou a negociação. Né? Pelo seu poder econômico, às vezes pelo seu poder cultural, né? Às vezes pela posição da barganha ali, ele foi procurado. O que acontece muito disso, cara, é o seguinte, o cara, vamos dar um exemplo clássico aqui, o cara tem um terreno lá que vale, pelo mercado lá, X metros quadrados, vale 300 mil, só que aí fica 2 anos aquele trem parado lá. Aí ele está precisando de fazer um caixazinho, vai para lá, ele vê que as condições não estão favoráveis, ele baixa para 200 mil e tal. Aí chega um cara interessado nos pagar os 200 mil. Aí ele, na hora que aparece o interessado, ele fala que é 300 mil de novo, ele pede a negociação. Não acontece isso? Acontece muito, assim, te chama uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado também,
uma das técnicas de negociação é a ancoragem alta, né? Quando você percebe que você tem uma oportunidade, você ancora o seu preço lá em cima e é um perigo muito grande. Porque a negociação ela passa por uma coisa que se chama credibilidade, né? Ninguém faz uma negociação bem feita se antes não construir um relacionamento. O relacionamento, a base do relacionamento está no respeito, na credibilidade e naquilo que você vai entregar realmente para quem está do outro lado. Perfeito. Certo? Muito bem. Então, quando você ancora muito alto, né, tentando achar uma oportunidade e essa oportunidade não ocorre, é melhor você perder o negócio do que você sair do 300 para 200. Né? Por que eu falo isso? Porque se você... A sensação de quem está do outro lado da mesa de negociação é, cara, o cara queria 300, né, e agora está me vendendo por 200, tem um hiato de 100 mil reais aí. Né? Então esse hiato se torna uma coisa muito incômoda, que a sensação que você passa para o outro lado é, entre aspas, que esse cara estava tentando passar um valor para mim totalmente diferente daquilo, né? Passando a perna. Né? Então é muito complicado isso. Então assim, o ego é uma coisa que destrói as negociações e as pessoas que têm ego elevado, quando sentam na mesa, geralmente deixam dinheiro. Né? Outra coisa é o pessimismo. Pessimismo. A pessoa sempre sentar na mesa de negociação achando que não vai ter sucesso. Né? Não já entra derrotado na Já entra parada. derrotado. Né? Aquela pessoa, na verdade, que não consegue construir, na verdade, um raciocínio lógico para a gente estar construindo um processo negocial com bastante relevância. Entendeu? E aí o terceiro ponto? O terceiro ponto... Ego-pessimismo. Você tem o ego, né? Você tem o pessimismo. E o terceiro ponto é a ansiedade. Né? A ansiedade é um fator crucial na negociação, ela tem que ser controlada, na verdade. Né? Principalmente as novas gerações agora, né? Geração Y, geração Z, quando sentam na mesa de negociação, que são aquela geração quer fechar logo. online, quer fechar logo, né? Essas Acho negociações. que o tempo é já. Eu lembro, na verdade, de uma passagem, uma negociação que eu fiz, né? Que eu conto no meu curso, que quando eu fui comprar um carro, demorei 8 horas na agência para comprar um carro. Né? E eu falo nesse curso que essa negociação no final, né, isso já tem um tempinho significativo, ela me deixou, né, favorável na mesa de negociação 16 mil reais. Né? Uhum. E aí eu falo e pergunto no curso, né, quem que ganha 16 mil reais em 8 horas? Né? Então você vai contar nos dedos aí quem ganha 16 mil reais em 8 horas. Então a ansiedade hoje é um tema bem complexo e deve ser controlado nesse processo negocial. Então eu vou usar um anacronismo aqui. EPA, ego, pessimismo e ansiedade. EPA. Então não vamos esquecer mais o EPA. EPA é ego, pessimismo e ansiedade. São os 3 vilões principais na negociação. Os 3 inimigos, né? Mentais da negociação. Os 3 mentais da negociação. Então larga de ser ansioso, meu amigo. A coisa vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Com certeza. Agora, vamos lá, Piassi. Nós temos percebido que a coisa tem evoluído muito, né? Como é que eu posso... vamos botar assim, vamos trazer para o dia a dia do cidadão comum que está aqui. Antigamente você tinha em Cachoeiro, nós somos de Cachoeiro aqui, de região, você tinha, por exemplo, a Dadalto, né? Nos anos 80, nos anos 90, era uma loja de departamento, uma loja referência, ela tinha os vendedores ali, obviamente que desde aquela época os vendedores já tinham as suas metas e tal, mas o vendedor ficava ali, né? Posicionado, passava um cliente na rua, ele ia lá, abordava e fazia a negociação dele. O fluxo de negócio era uma coisa mais amena. O cara que era borracheiro, o cara tinha a borracharia dele, o cara de que alguém furava o pneu ia lá, furava. Agora. Hoje entraram outros elementos na negociação. Hoje tudo é just in time, tudo é pressão, tudo é meta, tudo é performance, alta performance. Eu acho que até meio que banalizou esse negócio de alta performance, porque realmente, de fato, a pressão por resultado. Então, o vendedor que antes ficava na porta de loja esperando o cliente entrar, hoje ele tem que ficar no celular mandando mensagem, prospectando o tempo inteiro, achando venda e bababá. E aí entraram outros elementos, né? Por exemplo, não sei se isso... Você que vai trazer para nós, você estuda sobre isso, você dá aula sobre isso. Você tem outros elementos, por exemplo, você não faz uma negociação hoje mais sofisticada se você não tiver uma PNL, né, uma programação neurolinguística, que aí
agregando a isso tudo aqui, é a forma, a palavra que você vai usar, a postura que você vai... O storytelling que você vai construir, né? O copyright do que você vai construir. Isso é um elemento de sofisticação ou a coisa ficou enjoada demais? A gente perdeu a essência. Eu acho que sua pergunta foi muito pertinente. A gente tem que voltar um pouquinho para entender o que a gente... Eu sempre divido o mundo, né, baseado em dois segmentos. O mundo moderno e o pós-moderno. O mundo moderno era um mundo verticalizado, né, onde as coisas eram muito mais previsíveis do que hoje. No mundo pós-moderno já é um mundo com a era da internet, né, com a era de tudo ser online, muito rápido. E esse poder de decisão do consumidor, ele mudou completamente com o poder da informação que ele obteve pela internet. Então, aquele cliente que era um cliente fixo, hoje ele é um cliente multifocal. Ele está em várias plataformas diferentes. E multidisputado também. Então, ele está em todas as plataformas e você tem que estar em todas as plataformas para achar o seu cliente. Hoje tem um tema muito utilizado hoje que é as vendas por comunidade, né? Então você tem a comunidade fitness, na verdade, que é aquela galera que malha, tal. Então como é que você se comporta em planos de marketing, planos de venda para atender esse público, na verdade? Esse é um fato bastante interessante, que é totalmente diferente do mundo verticalizado e moderno do passado. Vou dar um exemplo claro aqui. Vamos pegar aqui, se eu te perguntar, Bruno, um sabão em pó, o que vem na sua cabeça agora? Omo, não tem Omo. dúvida. De cara, né? Por que é Omo? Quando a Omo, na década de 70, 80, ela se lançou no mercado, o que ela fez? Ela chegou para a Globo, que é até hoje a maior rede, né, nacional de televisão, goste ou não goste da Globo, mas é a maior rede, e falou assim, cara, eu quero comprar a propaganda, né, do Jornal Nacional e da novela das 8 na época, agora funciona às 9, né? E naquela época tinha o quê? Tinha um significado gigantesco o poder da televisão. Por quê? 86% da informação que as pessoas recebiam naquela época vinha da televisão. Sobrava 14% para quem? Rádio, revista, televisão, outdoor e etc. Então o que a Omo fez na época? Ela, entre aspas, ela comprou o mercado, né? Porque 86% da população brasileira via no Jornal Nacional e na novela das 9, que tinha a maior audiência da Globo, né, via a propaganda da Omo. E os artistas da Globo, como até hoje, utilizando o Omo para lavar suas roupas. Então, na verdade, você tinha uma facilidade, quem tinha recurso, né, tinha uma facilidade muito maior para vender, né? Hoje não, hoje esse cliente está em várias plataformas, em vários locais diferentes, que dificulta muito mais a sua venda. E o vendedor em si, na verdade, né, você deu um exemplo do vendedor de loja. Esse vendedor é um vendedor que tem que trabalhar com o poder da persuasão. Ele tem ali 10, 15 segundos para convencer o cara a ficar na loja e ele vender uma geladeira, um fogão. E na nossa negociação que nós trabalhamos, uma negociação baseada no convencimento. Convencer vem do latim de vencer juntos, né? Que é a minha formação, que é a formação de Harvard, na verdade, na Universidade de Harvard, que é onde a gente discute a negociação cooperativa. Na negociação cooperativa, você não tem o ganha-ganha, você não tem o perde-ganha e nem o ganha-perde. Aí você vai perguntar assim, Piá, você tá louco? Tem Sobra o quê o quê? então? Sobra o quê nessa história? Sobra o famoso cede-cede. Eu cedo um pouquinho, você cede um pouquinho, os dois flexibilizam para, na verdade, a gente chegar num acordo possível entre as duas partes. E o mais importante é o poder de sensação de quando os dois levantam na mesa de negociação. Esse levantar, na hora que eu fecho com você, Bruno, dá a mão aqui, por favor. Com certeza. Ele tem que ter uma sensação equalitária. Boa. Né? Os dois têm que sair da mesa bem. Satisfeitos. Porque a boa negociação é aquela que vai gerar um segundo acordo comercial logo ali na frente. E às vezes, a maioria das vezes, as pessoas não entendem isso, que a negociação cooperativa ela tem um significado e a competitiva ela tem um significado completamente diferente. É onde as duas partes estão ali, né, num quebra de braço, tentando, na verdade, tirar o máximo da outra parte, né, e aceitando só placares como 1-0, 2-0, 3-0 e não aceitando um placar que seja bom para os dois. Mas aí entra um outro elemento que eu quero te Provocar. botar na mesa aqui.
Perfis do cliente. Eu trabalhei na Marbrasa como vendedor muitos anos e outras empresas. Fui gestor, fui gerente, enfim, tive uma carreira, eu considero, bem sucedida por onde passei. Mas naquela experiência, né, de Marbrasa, Qualigran e outras empresas que eu fui vendedor e na minha própria, eu me lembro que no Granito, por exemplo, você tem alguns perfis de clientes. Você tem aquele cara que geralmente é o cara que só quer a galinha morta. Para você que é vendedor de pedra aí. O cara que só quer a chapa trincada e com problema. Na verdade, ele não quer a trincada. Ele quer a primeira, mas quer pagar o preço da trincada. Ele quer levar a primeira com preço de terceira. E esse camarada, ele é o que a gente chama de limpa-pátio. É um cara que fica caçando promoção, o perfil de negócio dele. E aí você tem que aprender a lidar com esse tipo de gente. Eu tenho um cliente, eu não vou citar nome jamais, que é engraçado porque eu ligava para ele e ele tudo tá caro, né? O material que o preço era de tabela, né, o preço vendável dele era R$90 o metro quadrado, ele queria pagar 60, 65, né? Só que com o tempo eu fui percebendo essa manha dele e aí ele ficava só esperando as promoções, né? Ah, quando tiver promoção você me chama, você me avisa, manda para mim a promoção que tem. Aí a empresa ia lá, fazia o custo dela, chegava para mim com aquela lista de materiais em promoção. Então, aquele material que chegava para mim com preço final ali de 90, poderia vender a 50, eu já tinha uma estratégia. Já colocava lá em cima. Fulano, tô com negação para você aqui agora. É 90, me liberaram para fazer 85, mas por você eu faço por 75. Ele, pô, mas tá caro ainda. Eu falei, como é que tá caro, rapaz? Só você que vai pagar 75, isso não existe, rapaz. Não, tá caro ainda. Pera aí, deixa eu ver o que eu faço aqui. Aí ela tomava um cafezinho, tomava água, deixava virar a parte da manhã para tarde e ligava. Rapaz, depois de muito suor, eu consegui liberar para 70 para você aqui. Ele, não, pode me mandar a carrada. É assim. Na verdade, e aí matei o jogo dele. Na verdade, não é isso. O que eu comecei falando aqui nessa entrevista com você foi o seguinte, que as negociações são baseadas em cima de relacionamento. Boa. Ninguém... Você pode ter 2 CNPJs negociando, mas quem vai fechar são 2 CPFs. Perfeito, né? Perfeito, sempre. Sempre 2 CPFs. E na verdade o que acontece é o seguinte, para cada tipo de situação e para cada tipo de cliente que você construiu um relacionamento, você vai bolar uma estratégia de negócio. Né? Não quer dizer que sempre vai dar certo ou sempre vai dar errado, mas a base da negociação é sempre em cima do relacionamento. E uma coisa que eu gosto muito de dizer para as pessoas é o seguinte, as pessoas costumam negociar nas posições. O que é posição? É aquilo que eu coloco na mesa. Igual, por exemplo, você colocou aí 70, 80, e ele vai lá atrás para 50, e aí isso não vira uma negociação, isso vira uma barganha. E a barganha geralmente leva para um perde-perde. Ou, raramente, para um ganha-perde ou um perde-ganha. Né? Porque, geralmente, os dois deixam dinheiro na mesa. Então, as negociações, elas têm que ter estratégia, têm que ser baseadas em cima do relacionamento e em cima daquilo, na verdade, que você quer construir com o cliente que está do outro lado. Né? Esse é o famoso, desculpa usar a palavra aqui, o cliente pela saco, na verdade? É aquele cara que só quer pegar a oportunidade, ou é aquele cara que te liga, na verdade, e você fala assim, caramba, esse cara está me ligando, eu vou ter que atender, ele é meu cliente, mas ele é enjoado demais. E uma outra dica que eu dou, separe o problema das pessoas. Vou repetir, separe o problema das pessoas. Em negociação, não é você que tem que se sentir bem. Quem tem que se sentir bem é o outro lado. Eu sempre falo isso no meu curso, porque quando o outro lado não se sente bem, a reação dele só pode ser 2 reações. Ou ele se fecha, levanta o escudo, ou ele sai da mesa de negociação. Então o grande segredo da negociação está no sentir, é fazer que o outro se sinta bem. Quando você faz o outro se sentir bem, você faz que o outro se desarme, ele começa a confiar em você. E em cima da parte da confiança, você constrói o relacionamento. E eu sempre falo quando eu dou curso, que o dia mais feliz da nossa vida e o dia mais enjoado é o dia do nosso aniversário.
Não sei se você concorda comigo. Por quê? Porque é o dia que se chega a mensagem pelo WhatsApp de parabenização, seja direct no Instagram, no Facebook, ou sei lá onde, no TikTok, se você tiver TikTok, e você passa o dia inteiro respondendo Sendo agradável mensagem. com os outros. Aí eu pergunto para as pessoas, mas quem te liga? Quem te liga para ouvir sua voz e você ouvir a voz da pessoa de uma forma mais intimista? Seu pai, sua mãe, sua namorada, sua esposa, seus filhos, que você vai estar vendo também no outro dia ou no mesmo dia, né? Mas quem tem que estar ligando para essas pessoas, obrigatoriamente, são os vendedores. Os seus clientes vão te tratar totalmente diferentes recebendo uma ligação sua, porque eles perceberam que você não é igual aos outros. Você não está passando uma mensagenzinha pronta. Você está tendo uma preocupação de ligar para ele naquele momento. A galera até zoa, né? Quando começa parabéns em grupo de zap, por exemplo, aí um copia, vai copiando, copia o vai outro, copiando. perde o significado, perde o significado. E a relação é a base das negociações. Piassi, tem diferença de negociar coisas grandes de coisas pequenas? Bom, tem diferença no que sentido? Você não vai gastar um tempo planejando uma negociação, né? Se você, na verdade, o valor a ser negociado é um valor muito irrisório ou uma pequena coisa. Mas você vai comprar um imóvel, você vai fazer um grande negócio, você vai vender chapas de granito, né, em grandes volumes e tal. Então vocês têm um planejamento para essa negociação, né? E o que é importante em qualquer negociação, seja grande ou pequena, respondendo a sua pergunta de forma mais direta, você definir o seu preço de reserva. Preço de reserva é o menor valor que você aceita em uma negociação. E no caso, se você for o comprador, é o maior valor que você está disposto a pagar por aquele produto ou serviço, né? Então, na verdade, definir o preço de reserva é fundamental e básico em todo o planejamento negocial, seja pequeno, médio ou grande. Muito bem. E eu pincelei aqui, você respondeu, lógico que você respondeu, mas eu quero voltar à mesa com essa temática aqui. A gente está no ramo da pedra, né? Tanto eu quanto você, é um principal mote nosso. É lógico que você atua em outras áreas também, em outros negócios, e tem outras experiências e vice-versa. Mas você imagina o seguinte... Eu percebo que a gente vive num mercado em que o vendedor, o profissional de venda, o operador, que em última instância é um cara de negociação, se coloca numa condição muito inferior no mercado. Não sei se eu estou conseguindo expressar o sentimento aqui. Você tem classes profissionais aí, você vai pegar o pessoal do advogado, tem a OAB, o pessoal se une como classe, né? O pessoal desenvolve estratégias, o pessoal se posiciona, né? Como profissional, e engenheiro, e esses e tantos outros. Mas eu percebo que um vendedor, independente se é do granito ou de outra área qualquer, que é um profissional de venda, ele foge, ele se furta de gastar tempo com conhecimento, se reciclando, buscando técnicas novas. Um profissional um pouco relaxado. Você percebe isso? Você enxerga dessa forma também, que o profissional de negociação muitas vezes ele se inferioriza e deixa de se preparar para melhores resultados? Eu acho que tudo isso vem de uma cultura de muito tempo atrás, né? Onde as pessoas achavam que de negociação, que ser vendedor, na verdade, era somente um dom. Evidentemente, tem pessoas que são mais comunicativas, são mais, né, são introspectivas, são mais gostam de conversar, gostam de se comunicar, né? E aí se escolhia o vendedor, na verdade, por essas características. E as pessoas não perceberam com o passar do tempo que, na verdade, negociar e vender são técnicas, né? Técnicas, preparo, conceito, práticas. Então isso deixou um pouco, na verdade, né, essas pessoas totalmente alienadas, relacionadas à parte da educação, né? Que eu percebo muito nos cursos que nós damos o seguinte:
95% das pessoas que fazem o nosso curso, né, alegam sair totalmente surpreendidos. Eles pensavam que chegariam no curso e receberiam uma receitinha de bolo ou estratégias e técnicas para você negociar e fazer fechamento e abertura de negociação, mas percebem que o curso vem de dentro para fora, né? É uma construção que trabalha o mindset, que é a forma das pessoas pensarem, se o seu mindset é de crescimento, se o seu mindset é fixo, né? Trabalha o sistema límbico, né? Que é onde você, quando você raciocina, gera as emoções, ali você gera as emoções antes de chegar no seu sistema racional. Então a gente trabalha isso no curso, na verdade, e trabalha os fundamentos básicos, né, de Harvard, da Universidade de Harvard, onde a gente conceitua, na verdade, os 10 elementos da negociação, né? E aí a pessoa começa a entender, na verdade, que negociar é muito mais estudo, conceito e prática do que feeling. Entendeu? E é um despreparo muito grande de algumas equipes, né, de vendas, porque infelizmente algumas empresas também acham que investir em cursos de negociação ou curso de venda também não é vantajoso, né? Então também tem parte um pouco da mentalidade do próprio empresário também, de não achar que necessita construir isso de uma forma positiva dentro da sua empresa. E acabam sempre deixando o dinheiro na mesa, né? Um outro problema que a gente tem muito também, né, não só no setor de venda, como outros setores, Bruno, é o quê? Você tem uma equipe de 10 vendedores, você tem uma empresa de granito. Estou te dando como exemplo, tá? Não quer dizer que é você. E aí você tem um vendedor que se destaca. Esse cara vende, sei lá, 20% da sua carteira todo mês. O que você faz? Você fala assim, cara, esse cara é um exemplo para todos os outros meus vendedores. Ele não pode ser vendedor mais. Ele tem que ser gerente. Aí você queima o cara. Você tem um ótimo vendedor, mas não quer dizer que você tem um líder para negociar a sua equipe, para gerenciar a sua equipe, né? Então você acaba perdendo o seu melhor vendedor e não ganhando um líder, não ganhando um gestor. O gerente que você necessita. Queria ganhar. E às vezes, e muitas das vezes, é uma decepção. Né? É uma decepção que acontece. Mas o cara já está lá, é um cara que tem muito tempo que está com você, é veterano, confiança. Vamos deixar ele lá, é meu amigo, toma cerveja comigo no final da tarde. Você, né, deixou R$100 na mão dele, ele te devolveu, comprou chiclete, devolveu o troco. Então, assim, por que essas pessoas, antes de virar, né, gerentes de empresas, seja em qualquer setor, estou falando aqui na parte de vendas, né? Mas por que elas não passam também por uma formação de liderança, uma formação de gestão, né? Que é um tema também que a gente utiliza muito na Piastri Consultoria. Nós estamos com um programa fantástico hoje instalado numa gigante empresa aqui do nosso sul do estado. Fala o nome, pô. Posso falar, pô. Posso falar, sem problema nenhum. Estamos lá na Bramagran. Boa. Com um programa de formação de liderança. Grande Bramagran. Fizemos. O Timar, né? O Temar. O Temar. Tem que vir aqui, o Temar. Pô, cadê você, Temar? Fizemos lá também com o Temar, junto com toda a equipe de venda lá, a formação também em negociação, né? Primeiro foram alguns participantes participaram do nosso curso aberto, ficaram encantados, quiseram replicar na empresa. Então, assim, eu acho que o que falta, na verdade, no profissional de hoje é querer realmente regaçar a mão e querer aprender. O Piastri, nós estamos muito performático aqui. Essa primeira parte foi muito tecnicista. Você está muito travadão aí. Você é um cara mais malemolente. Não, eu te conheci mais malemolente. Não, eu tô falando de técnica. Não, mas tá ótimo. Eu tô falando de técnica. Eu tô elogiando, pô. Mas agora eu quero ir pra prática. Agora eu quero que você regaça as mãos assim. Eu tô na prática. E nós vamos pra prática agora. Dá uns exemplos maneiros, porque o povo gosta de história. De uma negociação fera, que você usou as técnicas que você conhece, conhecimento que você ensina, pratica, se debruça sobre, e que virou um negócio maneiro. Dá pra contar? Claro. Te peguei assim. Às vezes eu fico enrolando um pouco porque eu sei que eu tô incutindo um pensamento nele, eu tô dando tempo dele pensar. Não, então é assim mas que funciona. vamos contar uma bem legal agora. Conta aqui, então. aí. Já que vocês querem... Vão animar a galera aí. Esse cara, rapaz, se você vê esse cara lá na Piastri, lá no Happy Hour da Piastri, você não vai ver esse cara todo comedido aí. Não, a gente tá aqui, porque falar em técnica, na verdade, é uma coisa que você tem que pontuar com bastante delicadeza. Foi ótimo. E seriedade. Tá gostando? Deixa um comentário aí, dá um alô pra nós. A negociação, teve uma negociação muito interessante, porque você tem várias, lá no curso, no final do curso, na última parte, a gente fala sobre linguagem corporal, que é uma coisa muito importante na área de negociação, né?
E também falamos 58% daquilo que nós queremos transmitir, nós transmitimos com o corpo e não com a boca. Perfeito, perfeito, né? Perfeito. E dentro no curso lá, nós falamos de algumas táticas que são usadas. E uma delas foram usadas comigo numa negociação que eu fiz, né? Eu estava negociando em São Paulo com uma grande empresa, né, do setor elétrico, e para a gente trabalhar num grande projeto no estado do Paraná. E eu estava praticamente há 3 meses negociando esse contrato com o gerente do contrato, o gerente do empreendimento. E vem para lá, vem para cá, negocia para lá, forma primeiro relacionamento, cria confiança, aquela coisa toda. Leva para jantar. Leva para jantar, vamos sair para almoçar. Fui em São Paulo 2, 3 vezes conversar com ele, discutir o projeto, botamos o nosso escopo, fizemos reajuste nos preços, tal, para chegar no equilíbrio entre eu e ele e tal. Mas a gente não tinha batido o martelo e apertado a mão ainda. E aí, um certo dia ele me liga e fala assim: Piá, você pode vir a São Paulo? Eu falei, claro. Eu quero vir aqui para a gente acabar de fechar isso, que o projeto vai começar a rodar e eu preciso definir se a gente vai continuar ou não. Falei, sem problema nenhum. E antes de fazer esse processo negocial, uma outra dica aqui, nunca sente na mesa para negociar com quem você não conhece. Então procura mapear a pessoa, né? Mapear, entender quais os seus costumes, qual a sua religião, qual o seu nível cultural, né? O que ela gosta, o que ela não gosta. Para não dar bola fora, né? Para não dar a bola fora. E, na verdade, você criar um vínculo, na verdade, que é uma coisa muito importante. Cara, cheguei lá em São Paulo, o cara veio me receber, né, no andar dele, que era o 3º andar. Ele falou, Piassi, cara, você veio aqui e tal, beleza, só que essa negociação final não vai ser comigo. Você vai lá para o 12º andar, que o nosso diretor está lá te esperando, está te aguardando. Aí você me pergunta, você tinha mapeado o diretor? Tinha mapeado toda a diretoria, mapeado a empresa, que na minha equipe fez isso por mim. Mas eu você tinha não um release, caso, só que eu não tinha estudado, cara. Eu tinha estudado o gerente, né, que estava negociando comigo ao longo desse período todo. Cara, cheguei no 12º andar, a secretária me recebeu, né? E aí eu tive uma sorte. Ela falou assim, Piassi, fulano de tal está acabando a reunião, está lá na sala de reunião com a equipe, e pediu, na verdade, para te encaminhar até na sala dele, né? E na sala ele só aguarda lá, só quer um café, uma água, eu falei, aceita e tal. E o senhor espera ele lá que ele vai te atender na sala dele. Brunão, você lembra do filme Robocop? Eu sempre brinco com meus colaboradores o seguinte, você tem que ter uma visão de Robocop. O Robocop, para quem é mais novo e não sabe, era um ser humano que sofreu um acidente, foi baleado, não é isso? E ele acabou virando um homem-robô, não é isso? E o Robocop tinha um óculos, que ele chegava assim, mapeava a região. Se eu der um tiro aqui, eu vou acertar lá, vou matar o bandido não sei aonde, lembra disso? Claro. Filmava a cara do cara, puxava a ficha criminal do cara tal, fazia o famoso raio-x, né? E eu entrei, meu irmão, naquele pouco tempo que eu tive fazendo um grande raio-x da sala do cara. O que eu vi, na verdade? Eu via na mesa, né, o cara totalmente organizado, várias planilhas, caneta no lugar, tal. Pensei comigo, esse cara é analítico, né? Já comecei a mapear ele. Olhei para o outro lado, tinha um retrato, né? Ele, a esposa, né, e 2 filhas. Falei, esse cara é família, é casado. De um outro lado, logo do lado do porta-retrato, tinha uma estatuazinha de Nossa Senhora Aparecida. Cara católico. Católica e devoto de Nossa Senhora Aparecida. E próximo ali também da mesa dele tinha uma miniatura de uma Harley Davidson. Eu falei, esse cara é motociclista. Boa. E aí, cara, fui mapeando as outras partes do ambiente. Você tá entendendo, né, velho? Olha a importância, vai. Na hora que o cara entrou, muito educado, simpático, mas no nível de simpatia nem acima nem abaixo, né? Como o cargo dele. E ele falou, Piassi, prazer, tal, quis te conhecer, porque é um projeto importante pra gente, você vai atuar na área, né, de mapeamento e gestão de stakeholders, que é uma parte importante do nosso projeto. Então eu queria vir aqui antes de fechar com você, te conhecer e tal, e a gente fazia alguns ajustes aqui na parte financeira e tal. Eu pensei comigo, rapaz, eu tinha chegado no meu PR já, que é meu preço de reserva, e eu não tinha mais nada para negociar.
E aí, na verdade, pensei naquilo e fui deixando ele falar, tal. Queria que você contasse um pouquinho da sua empresa, contasse um pouquinho da sua experiência, tal. Eu falei assim, doutor, sem problema nenhum. Eu vim a São Paulo para atender a vocês. Eu vim aqui e estou à disposição de vocês. Mas antes, eu queria te parabenizar. Parabenizar de quê, Piaz? Falou, cara, que família linda, né? Que família linda, suas 2 filhas, tal. Falei, pô, obrigado, tal. Falei, pô, e hoje a gente sabe como é que é difícil ter uma família e criar filhos, né? Porque eu tenho 3. Ele falou, Piaz, você tem 3? Eu falei, tenho 3. E aí começamos a falar sobre família, né? E na introdução dessa conversa, logo depois eu falei assim, eu quero confessar ao senhor que quando eu cheguei aqui eu fiquei um pouco apreensivo, porque eu fiz uma negociação de vários meses com o seu gerente e eu fui pego de surpresa para chegando aqui negociar com o senhor. Mas quando eu entrei na sua sala, eu fiquei super tranquilo. Ele falou, por quê? Porque eu vi Nossa Senhora Aparecida e eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida e estive lá recentemente, e não é mentira, é verdade, né? Eu estive lá recentemente fazendo uma viagem de moto com um amigo, né? A gente andou quase 4.000 e poucos quilômetros de moto, né? E fui no Santuário de Aparecida e fiz uma aposta com o cara, doutor. Ele falou, por que aposta você fez? Falei, rapaz, ele nunca tinha ido no Santuário de Nossa Senhora Aparecida. E a gente chegou lá com as motos na reserva. E eu falei com o meu amigo, que é o Felipe. Falei, Felipe, se você chegar na frente da Nossa Senhora Aparecida e se você não chorar, eu encho o tanque da sua moto. Agora, se você chorar, você vai encher o tanque da minha. E o cara tava com o olho brilhando ali, escutando aquela história, né? Que é verdade. É verdade. Me permita, é importante você ouvir isso aqui, eu fico honrado, que conversa boa, porque isso aqui não é detalhe, isso aqui é uma construção de uma força argumentativa fortíssima. Continue. E aí, contei pra ele a história e tal. Ele falou, pô, mas você anda de moto, Piaz? Falei, ando. Mas eu não vou falar, não, que o senhor vai ficar chateado comigo. Porque eu já vi que o senhor anda de Harley Davidson. Você deve ser raleiro. Ele falou, rapaz, eu adoro. Minha alegria é domingo de manhã. Já falei com a minha mulher, domingo de manhã, de 7 a meio-dia é meu. Eu pego a minha moto com 1 ou 2 amigos, pegamos aqui em São Paulo, então vamos passear, então, e voltamos meio-dia, estamos em casa. Mas domingo para mim é sagrado. Falei, doutor, mas Harley não é... Essa Harley é muito duro, doutor, é muito difícil. Mas você anda de quê? Eu ando de BM, de BMW. Ele falou, pô, mas BM é moto de garotão, é moto de playboy, papai, eu sou raiz e tal. Resumindo essa história toda, nós ficamos por mais de 1 hora conversando sobre a gente, se conhecendo. E o que o cara entendeu? Que eu era um cara de família, que eu era um cara religioso e tinha o mesmo hobby do que o dele, andar de moto. Nós tínhamos uma empatia, nós tínhamos semelhanças entre a gente. Então isso gera uma quebra de objeção gigante. Gigantesca, porque na verdade, antes de entrar na negociação, o que eu fiz? Eu mapeei. Eu coloquei os interesses. Né? E, na verdade, o grande segredo da negociação é descobrir realmente qual é o real interesse que está na mesa. Não é o que você quer, mas é o que você deseja. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu preciso te entender para te atender. Vou repetir. Eu preciso te entender para te atender. E ali, na verdade, o que ele queria, na verdade, não era discutir somente preço. Ele queria saber quem era o Luiz Carlos Piaz, que assumiu uma parte sensível do projeto dele. Quando a gente foi discutir o orçamento e a proposta, ele falou, Piaz, só quero que você remaneje essa equipe daqui para cá. Em relação ao preço, é o seu melhor preço? Eu falei, é o meu melhor preço. Já estou no meu preço de reserva e eu não consigo mexer nisso mais. Então tá fechado, meu amigo. Apertou minha mão, olhando nos meus olhos, e eu olhando nos olhos dele. E o negócio aconteceu. E o negócio aconteceu. É muito importante isso. Isso que é história, isso que é negociação, isso que é negociação de valor. Todos esses elementos de negociação muito importantes aí. Essa experiência aí, ela é muito agregadora, né, Piaz? Porque você mostra que as negociações, de uma maneira geral, elas são sofisticadas. Você precisa de adentrar em vários elementos para você conseguir consolidar e você conhecer a realidade do cara, conhecer como é que o cara age, como é que o cara faz. Isso é o que pode salvar muitas negociações, viabilizar muitos negócios. É, né, o que a gente contou aqui agora, né? Numa situação altamente complicada, onde não tinha mapeado o diretor, a gente consegue fazer um raio-x do ambiente,
fazer uma identificação um pouco daquela pessoa e tentar traçar uma estratégia, na verdade, que a gente consiga recuperar o tempo perdido ali e aquela situação que foi criada naquele ambiente. Pois é, muitas vezes a gente tem que recuperar os tempos perdidos, né? Agora, você tinha falado comigo, não sei se foi no off ou se foi um pouco antes aqui, uma frase muito importante. A gente precisa entender para poder atender. Muita gente, às vezes, quer construir um caminho de negócio ou de relacionamento desconectado da real necessidade do cliente. Conhecimento, né? O cara não sabe nem o que vai oferecer, na verdade. Eu adoro essa frase, né? Eu preciso te entender para te atender. Porque, na verdade, o grande lance da negociação está baseado em cima do mapeamento dos interesses. O que realmente você quer? Né? O que realmente você precisa? Né? E como eu falei, existe uma grande caixa preta entre eu e você nessa mesa de negociação. Nessa caixa preta está tudo aquilo que você coloca e que eu coloco, que envolve cultura, religião, educação, né, sabedoria. E, na verdade, ali nessa caixa preta também tem os seus reais interesses por trás dessa negociação. Então, como a gente constrói, né, como a gente descobre, na verdade, o que está dentro dessa caixa preta? Através do processo de relação, de confiança, de credibilidade. Quando o outro se sente seguro, na verdade, ele começa a abrir a caixa preta, a caixa de Pandora, que nós chamamos. Né? Então, esse processo construtivo, ela vem em cima desses 3 Cs, né? Que é confiança, credibilidade e compromisso. Né? Muita gente em negociação promete na mesa aquilo que não pode cumprir. Isso é muito complicado, porque esse processo gera uma total falta de credibilidade dentro do processo negocial. Agora, Piá, a gente vive numa era aí, numa época de conhecimentos muito superficiais, muito fast food. Você vê aí estourar na internet aí coaches, né? Tá até na moda aí essa palavra coach. Caras que prometem lá mudanças de vida, mudanças e tal, mas de uma forma muito rasa. Por outro lado também, não sei se eu cheguei a comentar isso antes, mas a gente vê que muitos vendedores se colocam numa posição, numa condição de não se colocar como um profissional que precisa investir em conhecimento, em técnicas novas, né? Tem tantos subterfúgios ali que fazem você perder a negociação. Como é que você enxerga esse cenário dessa coisa do fast food e do vendedor que às vezes está acomodado numa posição de não evoluir? Eu acho que as pessoas da área de venda foram muito contratadas nesse tempo todo pelo feeling, né? O cara sabe vender, o cara sabe posicionar, o cara sabe conversar, o cara é simpático e tal. E aí é um erro das duas partes. Há o erro do patrão, do empregador, que não investe em educação para esses vendedores, e o próprio vendedor também, que não se sente confortável em procurar ajuda quando ele precisa, se especializando na sua própria área, entendeu? E eu falo que vender, negociar, vem de dentro para fora. Vem do modelo mental, que nós chamamos de mindset hoje. Você tem um mindset de crescimento e um mindset, né, fixo, daquelas pessoas. O mindset fixo é aquele cara que acha que nasceu pronto, né, que não precisa aprender mais nada na vida. E o mindset de crescimento é o pensamento realmente voltado para a evolução. Essas pessoas de mindset de crescimento, elas são uma esponja. Elas querem aprender, elas querem resultado, elas querem procurar, aí, né, na verdade, né, as suas deficiências e procurar suprir essas deficiências através de treinamento, através de educação, através de conversar com pessoas que possam agregar coisas positivas na sua vida. Né? Então, quando a gente constrói, na verdade, igual a gente comentou aqui, um curso de negociação de 2 dias, na verdade, a gente não está querendo vender receita de bolo. Eu não estou querendo vender gatilho mental. Nós estamos querendo preparar as pessoas para um processo muito maior do que esse, que é um processo de formação interna, onde a pessoa precisa entender que negociar, na verdade, não é vender somente geladeira, fogão, numa forma de persuadir o outro, mas em sim de geração de confiança, de convencimento, onde 2 pessoas trocam ideias, né, baseadas num princípio
que eu já comentei aqui, os negócios podem ser feitos por CNPJs, mas quem realiza as negociações são os CPFs. Então, tudo está nesse conjunto baseado nessa questão. Agora, você tem esse curso aí, tá tudo certinho, Orlandinho? Tudo rodando direitinho aí? Filé? De vez em quando dá uns picos de energia, a gente fica meio sofre. Sofre, quase bota os bofs pra fora, meu amigo. Problema. E tem que saber gerenciar problema também, né? Com certeza. Como é que recupera aquela venda que tá saindo? Tem jeito? Tem técnica para isso? Aquela venda que você já está perdendo, está saindo pelas mãos ali. Dá para mapear isso? Dá para criar um diagnóstico e falar, vou salvar? Ó, na negociação planejada, você cria opções criativas. E a maioria das vezes, que é um grande erro, os vendedores criam opções somente baseadas em preços. Minha opção 1, preço à vista, 10%. Opção 2, parcelado em 1 mais uma, 5%. Então você cria várias opções para colocar na mesa. E você vende você não vende seu produto ou seu serviço, você vende seu preço. E as pessoas que estão do outro lado, preço é importante, valor é importante, claro que sim. Mas existem outros valores embutidos, na verdade, que não é só preço. É o atendimento, é o prazo de entrega, né? É a qualidade do material ou do serviço. É a ancoragem, não do preço, mas do cara ver, pô, tem você substância. Vê, por exemplo, vamos pegar o setor de rocha ornamental. Você tem grandes empresas hoje que têm grandes nomes e os grandes nomes não são aproveitados, né? Porque quando você cria propriedade, quando você cria autoridade dentro de um setor, você tem que utilizar isso a seu favor. Mas o fulano lá tem um preço menor que o seu, mas vem cá, mas ele tem toda a estrutura para te entender. Quais são os outros valores? Quando eu negocio, a última coisa que eu toco é em preço. Primeiro eu vendo os meus valores. O que eu posso entregar para você? O que realmente importa para você? O que realmente você precisa que eu possa te entregar? Porque se eu não puder te entregar, eu não preciso discutir preço com você. Porque essa negociação já foi finalizada. Entendeu? Agora, Piassi, tem diferença de negociações grandes, de grande monta, de grandes valores, para negociações pequenas do dia a dia? Eu digo assim, diferença claro que tem, né? Já começar pelo valor, tempo de espera, eu sei. Mas existe um preparo, uma construção de cenário que você precisa estar preparado para uma coisa maior? É diferente ou é a mesma coisa? O que se faz aqui, se faz lá? Bom, existem negociações que eu já participei de grandes projetos e grandes vultos financeiros, onde às vezes você não faz nem sozinho. Você traz uma equipe para construir o processo multidisciplinar para construir o processo negocial, né? Evidentemente, toda a bagagem que você adquire ao longo dos anos, com treinamento, com educação, com processos e tudo mais, te dá uma segurança para você negociar tanto o pequeno como o grande. O grande, na verdade, você tem que ter uma atenção maior. Por que uma atenção maior? Porque exige um planejamento, né, muito mais aprofundado daquilo que você precisa negociar, e os detalhes, as consequências dos atos que você vai realizar na mesa de negociação podem mudar completamente aquele cenário. Boa. Então, assim, o conceito é o mesmo, só que a forma de planejar é totalmente diferente. Piassi, e você lançou esse curso, cara, esse curso de negociação aí, um curso bem sofisticado, 2 dias. Você já ministrou esse curso antes já, né? Esse curso foi ministrado para quase 1.000 pessoas já no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas, em Vitória, em Cachoeiro, rapaz, em Castelo. Tá chique, rapaz, você tá rodado, para executivos, para vendedores, né? Ele é um curso muito restrito, na verdade são 20 vagas somente, né? Justamente as pessoas aproveitarem o máximo do contexto do curso durante esses 2 dias. É puxado. Ele é um curso que engloba conceitos, táticas e prática, né? Você vai ter a oportunidade de negociar por 2 vezes no curso. 1 hora como comprador, 1 hora como vendedor, porque muitos vendedores acham que comprar é fácil e comprar não é fácil. Comprar é tão difícil como vender, e a gente mostra isso para eles no curso. Mas é um curso que tem, né, um nível de aceitação, de avaliação de 9,6. Mas o dado que eu gosto de demonstrar do curso não é esse, né? 95% das pessoas que fazem o curso demonstram na avaliação, no feedback, que se surpreenderam com o curso do seu
da forma que o curso é dado. O curso é um grande quebra-cabeça, que ele é montado do começo ao final e, além de tudo, é um curso que vem de dentro para fora. Primeiro vai mexer com o seu emocional, com o seu racional, nós vamos trabalhar a parte de mindset, a parte de gestão emocional, a parte de cultura, né? Como é que é a visão do mundo hoje, como é que se vendia há 30 anos atrás e como é que se vende hoje, como é que se negociava há 30 anos atrás e como se negocia hoje. Então é um curso muito completo, né? Ele está baseado todo sobre os conceitos de Harvard, né? Que é uma das maiores instituições do mundo hoje, né? Na formação de negociadores. Né? E tivemos um exemplo legal esses dias agora aqui, né? Tratando desse tema, que foi a negociação da guerra de Gaza. Né? Onde você já entra na minha área, diplomacia. Onde negociadores, né? Do governo americano, né, e também do Hamas, sentaram na mesa, intermediados pelo Catar e por outras nações que contribuíram para esse processo, onde eles fecharam um documento, se não me engano, com 21 pontos, né, que espero, né, eu acho que todo mundo espera que seja cumprido, né, teve a liberação dos reféns, né, que 1 para 20, né, cada um de Israel valeu para 20 palestinos, mas que esse contexto agora foi tudo construído em cima de um processo de negociação, com profissionais altamente gabaritados. É legal você contar isso. A gente falou aqui algumas vezes sobre mapear a negociação. Né? Você deu esse exemplo brilhante aí né, da sua experiência de entrar na sala do executivo lá e você ver os elementos. As pessoas esquecem. Eu quero aproveitar esse gancho aí acabou de acontecer agora, por esses dias, né? A negociação lá no acordo de paz, e as pessoas esqueceram alguns motivos que trouxeram a guerra. Você sabe um fato que a imprensa não fala sobre isso e não cobre sobre isso? Você sabe em que momento estava Israel e o Oriente Médio quando eclodiu esse ataque terrorista? Você sabe o que estava acontecendo geopoliticamente ali naquela região? Não estou lembrado. Não está lembrado, né? Vou botar na mesa aqui agora. E você que está em casa, que gosta de geopolítica, é o seguinte. Os Estados Unidos, junto com o Catar, esses mesmos players que você citou aí, Catar e Emirados Árabes, estavam na iminência, fizeram várias reuniões de negociação, estavam na iminência de assinar o acordo, o Pacto de Abraão, que era um grande acórdão, um grande movimento de pacificação ali no Oriente Médio. Permitiria um tipo de relacionamento muito mais profundo entre Israel, o Catar, né, os Emirados Árabes, Iêmen, se não me engano, não me lembro exatamente dos players. Esses dois, certamente. Só que isso deixaria o Irã, que é um outro player importante, que é um país persa. O pessoal às vezes acha que é tudo a mesma coisa. O Irã é uma cultura totalmente diferente dos outros países ali do Oriente Médio. Isso colocaria o Irã, que é uma potência que rivaliza com Israel pelo protagonismo na região, e deixar o Irã em segundo plano. E abrir uma avenida de negociação dos Estados Unidos no Oriente Médio, uma entrada que eles já têm muito mais fortalecida. E, de repente, do nada, às vésperas de se assinar o acordo de Abraão, o Pacto de Abraão, os terroristas invadem Israel e praticam aquela barbárie. E agora mudou o presidente, na época era outro, veio o Trump e bota na mesa esses elementos. Eu estou falando isso porque muita gente, às vezes, começa a negociar e não entende o que está por trás, quais são os elementos que fazem parte de uma negociação desse tamanho, né? E ali é um conflito histórico, né? É um conflito religioso que começa lá, né, com Abraão, com a divisão dos filhos, né? O filho bastardo com o filho natural, com Sara, que é um tema bem interessante, mas voltando por essa questão do conflito, e a gente aborda isso no nosso curso, tem a parte inicial do curso, ela faz sobre gestão de conflitos, e a gente comenta lá, tem uma frase muito interessante que a gente coloca no curso, que é: se você quer ser feliz, gerencie bem seus conflitos. Não existe nada que retira de você mais felicidade do que conflitos mal gerenciados. Né? Então, a parte de gestão desses conflitos está totalmente ligada com a parte negocial. Né? Por isso que a gente traz o tema também para dentro do curso.
Então, assim, eu acho que tem uma vasta estruturação que a gente pode estar construindo nesses 2 dias lá com o curso, e quem quiser participar será um grande prazer para a gente. Piassi, aproveitar um pouquinho mais aqui, a gente está cansado, já está varando o horário aqui, mas eu não posso perder a oportunidade de dizer o seguinte: como negociar? Isso é lógico que eu estou falando, cada caso é um caso, né? Cada situação é única, mas de maneira geral, tecnicamente falando, porque a gente está falando muito de venda, mas venda é uma parte da negociação, né? Como negociar quando você está em desvantagem? Bom, negociar quando está em desvantagem, o poder sempre vai estar em cima de alguém. Não é verdade? Alguém vai estar conduzindo o negócio. Alguém vai estar conduzindo, com o poder econômico, ou poder, né, ou de poder opção. de opção, ou poder de você estar numa situação privilegiada em certo momento e tal. Mas a conversão da negociação, ela acontece quando você justamente demonstra para o outro o sentido de equidade, né? Se você está se o poder está do outro lado, você está se encontrando fragilizado dentro daquele processo negocial, como é que eu reverto essa mesa? Não é? É você justamente construindo valores, na verdade, que causem percepção ao outro que você também é importante dentro daquele processo. Porque negociação, Bruno, é um processo. Ele tem começo, meio e fim. E o grande erro das pessoas é querer começar do fim, negociando o preço, né? E aí você deixa de construir toda uma estrutura de um processo negocial, onde você vende, na verdade, os seus valores, você cria relacionamento, né? Você cria credibilidade, né? E empatia com o outro para tentar entender o processo como um todo. E mapear o real interesse que está por trás daquela negociação que está acontecendo. Bom, você que é vendedor de mármore, granito, de pedra, você que é executivo de negócio, precisa melhorar o seu repertório aí, precisa entender um pouco mais artes da guerra de Sun Tzu aí, pela ótica do nosso querido Luiz Carlos Pilassi. Piassi, tem esse curso aí, tem algumas vagas disponíveis, acho que a maioria já está preenchida, mas tem poucas, para o dia 13 e 14 de novembro. Vai ser o quê? Um sábado e um domingo? Vai ser uma quinta e uma sexta. Do dia inteiro? O dia inteiro, de 8 às 6 da tarde. Garradão. Garradão lá com a gente. Agora, Piassi, já estamos caminhando para o fechamento aqui. De uma maneira geral, como é que você avalia o setor de pedra? Como é que você analisa o setor do granito em relação a conhecimento de negociação? Como é que você enxerga Eu acho que o setor, na verdade, a cultura do setor de venda de granito, ela está muito baseada, evidentemente, como todo setor, na oferta e na procura, né? Só que você tem hoje vários materiais representados por várias empresas, não é isso? E essa diversificação de materiais, ou o inverso, que é um material na mão de poucas pessoas, causa, na verdade, um erro processual muito grande. Quando eu dou treinamento, a gente percebe muito isso para o setor de rocha ornamental. As pessoas estão muito voltadas em vender através do preço. Qual é o desconto que eu quero dar? Qual o desconto? O vendedor, ele briga para dar um desconto maior sempre com o diretor ou com o gerente dele e tal, mas ele não tem o trabalho dentro desse processo de negociação de vender outros valores que não é só preço, né? Como tempo de entrega, credibilidade da empresa, né? Toda uma estruturação. Hoje mesmo eu estava dando um treinamento de manhã e eu estava falando para as pessoas, o cara quando vem para a sua empresa, na hora que ele entra no portão, ele está vivenciando a experiência do cliente. Ele já vem na cabeça dele sabendo o que ele quer comprar, né? E ali, na verdade, ele quer vivenciar, na verdade, nesse processo negocial que ele começa, quando ele entra no portão da empresa, depois que ele sai, todo esse processo, na verdade, tem que ser muito bem construído em cima de um roteiro, né? E um mapeamento, vamos dizer assim, né? Mas é um roteiro. Qual é o roteiro que as empresas têm para quando um cliente visita a sua empresa? Boa. Qual é esse roteiro? Ou você vai levar ele para conhecer o material e já vai conversar sobre preço, né? Qual que é o roteiro que foi estabelecido dentro de uma estratégia de negócio, né? Então, assim, eu vejo o setor muito preocupado. Hoje, nas negociações, são baseados em barganha.
barganha. Barganha não é negociação profissional. É escambo. É escambo. É você... Toma 5 quilos de saco de feijão. Fala assim, 10 mil, né? Não, você tá louco, eu não pago 10 mil, eu pago 6. Não, pra mim 6 não dá. Pega né? um carrinho na troca não, aí. Então vão 9. Pega um carro, velho. Não, vão 9. Não, 9 não. No máximo que eu pago é 7. Aí vem a famosa frase. Então vamos fazer o meio a meio, não é isso que acontece? Você perdeu 2.500. Essa, na verdade, é a famosa barganha, que gera, na verdade, um perde-ganha, um ganha-perde, ou às vezes até um perde-perde. Né? Como eu já falei aqui, o nosso interesse no processo negocial não é ganha-ganha, não é perde-ganha, não é ganha-perde, é um cede-cede. Eu cedo um pouco, você cede um pouco também, nós dois flexibilizamos o processo para a gente chegar numa negociação que atenda as duas partes. Agora, você estava me contando no off aqui, cara, você teve uma experiência, porque nem sempre a gente vive de acerto, a gente erra também. Eu contei algumas experiências. Mas você estava contando o negócio de uma cachaça aí. Como é que foi esse lance aí? Conta pra galera aí. Eu só gosto de história. Em 2003, na verdade, ainda muito inexperiente, abrindo uma empresa que é a Ambientalis, né, nós fomos indicados por um amigo para atender um grande player em Cachoeiro. E esse grande player me levou para negociar com o gerente de suprimento deles. E lá a negociação foi caminhando muito bem, apresentei a empresa, mostrei os valores, até nessa parte, mesmo não sabendo, não tendo experiência, eu mostrei os valores que a empresa tinha, a experiência que a gente estava adquirindo ao longo desse processo, tal. E estava indo muito bem. Ele gostou muito do serviço, né? A gente entramos na parte de preço, ele ficou de ver com a diretoria e tal. E no final eu queria botar uma cerejinha do bolo, né? E naquela época, era final do ano, a Ambientalis tinha feito umas cachaças que a gente comprou do grupo Pouso Alto na época, com a logomarca da Ambientalis. Tem umas cachaças famosas lá em Castela. Muitas. E tinha uma amarela e uma branca e tal. Ia para finalizar aquele processo que era muito, muito interessante. Até o bichinho gritou da cachaça. Até o bichinho gritou da cachaça. Eu fui lá, peguei as 2 garrafas e coloquei em cima da mesa, achando que eu estava abafando, Brunão. Rapaz, o cara que estava todo sorridente fechou a cara e fez assim, ó. Empurrou as 2 cachaças. Eu tô rindo pela segunda vez desse troço e aí. falou assim, meu amigo, você não deve oferecer isso para as pessoas. Primeiro que eu sou evangélico, eu não bebo. Cara, minha cara caiu no chão. Quer dizer, uma negociação que estava toda bonitinha, toda formosa. Mas o que é isso? Eu não mapeei, eu não tinha experiência na época, eu não mapeei quem estava do outro lado da mesa. Porque cultura, religião, educação, tudo isso influencia no processo negocial. Mas hoje é meu amigo, meu parceiro, foi para uma outra empresa depois, me indicou, fiz vários projetos para ele depois lá. Agora, consegui reverter. Quando você está na negociação com o cara e você já está lá no finalmente, aí você está lá no negócio, aí você solta um assim, rapaz, mas também aquele Lula é um safado, né, rapaz, vagabundo. Aí o cara olha para sua cara, em negociação é proibido falar de sexo, falar de religião e falar de futebol e partido político, né? São assuntos que só geram polêmica. E na negociação a gente não quer polemizar. Aqui, aí você ferra a negociação porque o cara é petista e acabou, e vice-versa, né? Agora deixa eu te falar um negócio para você também, tem um detalhe, tem as armadilhas também, não tem? Várias. As armadilhas, tem uns caras profissionais. Ainda mais quando é coisa muito sofisticada. Tem o cara que oferece uma propininha por fora. Eu vou deixar uma interrogação que não vou responder, tá? Mas quem quiser procurar, fazer o curso ou procurar na internet, tem um livro muito interessante e também que se fala sobre as 6 armas da persuasão. Como a gente é persuadido a comprar aquilo que a gente não quer por pessoas que dominam a arte da persuasão. E no nosso curso, na verdade, na nossa formação, a ideia não é persuadir, é convencer. Porque convencer vem do latim, como eu já disse, vencer juntos. Então esse que é o processo que a gente está procurando no nosso treinamento. Bom, pessoal, eu não participei desse curso ainda, devo participar do próximo, já minha vaguinha já está lá, dia 13 e 14. Maior prazer. Mas de antemão, eu posso dizer o seguinte, o Piassi é um dos caras mais tarimbados, mais competentes. Não o conheço a fundo, mas eu conheço a história que o precede, né? Do negócio dele, da família dele, toda a equipe ali, todo um trabalho que ele fez, que contribuiu muito com toda a área de gerenciamento e de gestão
ambiental na nossa região, especialmente na Pedreira, isso evoluiu muito. Eu tive essa conversa com ele em outro momento. Outra vez eu trago ele aqui um dia para falar só sobre gestão ambiental. Trago o sócio dele também, o Anderson, né? Isso. Abração, Anderson. Queremos você aqui com a gente aqui também. Mas eu tenho certeza que ele vai trazer elementos fundamentais para você, meu amigo vendedor, empresário, que precisa desenvolver áreas da sua vida que de repente estão adormecidas, áreas que você às vezes nunca investiu, você está seguindo o fluxo aí, está negociando dia e noite, não sabe a qualidade da sua negociação, uma hora você cede, outra hora também, uma hora monta em cima de você, outra hora você dá as costas para montar. Então está na hora de começar profissionalizar, a sofisticar um pouquinho mais esse conhecimento, e o Piazza certamente voltará aqui outras vezes, a gente vai acompanhar esse evento aí, vamos dar flashes aí, alguns pequenos amostras grátis, para você que precisa investir no seu conhecimento. E Piazza, eu quero agradecer, te pedir imensamente perdão pelas nossas falhas aí, mas também um carinho enorme por você dedicar a nós aqui o seu tempo, a sua dedicação de estar aqui, a gente funcionando como um reverberador do setor, a gente tem se empenhado nisso, temos sido bem-sucedidos, temos conquistado lugares elevados aqui e certamente a sua presença aqui, esse conteúdo de hoje, está trazendo valor para você que está aí do outro lado. Deixa uma palavra final, uma saudação para a turma aí. Primeiro eu queria agradecer a você, agradecer a toda a equipe, né? Não tenho nada a reclamar, fui super bem recebido aqui como sempre, né? Você é uma figura ilustre, Bruno, e é um cara que está cumprindo e ocupando uma lacuna, né, desse processo de informação que é tão importante no setor de rocha ornamental. O Pó de Pedra hoje ele vem trazer informação, debate, trazer pessoas aqui com temas relevantes que podem contribuir sempre, né, para o crescimento do setor de rocha ornamental, que é muito carente de informação. Não, né? sim, é verdade. Muito obrigado pelas palavras aí. Muito carente de informação, e eu quero só aqui parabenizar e deixar esse agradecimento público aqui. Conte sempre comigo, quando você precisar, a gente vai estar sempre presente aqui nesse processo com vocês. Você já é carteirinha nossa aqui, figurinha nossa aqui, já tem carteira no ambiente aqui. Tamo e junto. você que está em casa aí, você que é do granito, você que é da área negocial da indústria, do comércio, da área de prestação de serviços, não importa. Nós precisamos melhorar a nossa visão sobre negócio. O tema hoje foi o poder da negociação, né? Essa arte tão nobre, tão sublime, que permite que os negócios aconteçam, né? Se você tem algum negócio acontecendo perto de você aí, ou se você participa de algum negócio, tem pessoas capacitadas e qualificadas e que se preparam para fechar bons negócios. O negócio é bom quando é bom para todo mundo, né, Piazza? Com certeza. E a gente tem que aprender. Gostei desse sede, esse é o melhor definição, o melhor posicionamento quando você entra numa negociação, não para explorar do outro, não para tirar o figo do outro, mas para você ceder aquilo que é possível e se beneficiar dela. A melhor negociação é aquela que vai ceder um segundo acordo comercial lá na frente. Muito bem. E você curta, comente, compartilhe, interage com o nosso conteúdo aqui, deixa o seu like, siga a gente, é importante você estar aí do outro lado. A gente faz esse programa aqui com muito carinho para você, né? Para te informar, para te entreter, para você passar bons momentos com a gente aqui. De repente você já está em casa aí deitado aí, ligou o celular, jogou na TV, de repente você está em viagem aí, tem muita gente que me chama, Piazza. Nós estamos na fase agora que a galera, já estamos com os fãs, né, do programa, e a galera cobra a gente, pô, se a gente pisar na bola aqui, pensa, pô, você não falou aquele dia, tem uns 3 caras aí de fora, não é nem daqui, que de vez em quando eu não tenho muito problema com esse negócio de ceder meu número pessoal, manda lá zap para Bruno, assiste o programa de lá e faz uma análise. Pô, gostei que o cara falou aquilo, gostei que o cara falou aquilo. Legal. Então a galera tá atenta. Sinal que vocês estão chegando realmente em quem precisa e quer informação. É devagarzinho, é para e passo, é com estratégia, é devagar mesmo, mas, né, com muita seriedade. A gente daqui a pouco faz o nosso primeiro ano. Começamos os programas diários aqui agora em maio, junho, julho, agosto. Então, somos bebê ainda, mas estamos com muita vontade, com muita força, com muito desejo de crescer, tanto que estamos aqui tarde da noite aqui trabalhando para levar esse conteúdo até você. Obrigado por você ter ficado até aqui.
como eu pedi já, siga a nossa página. E a gente tem muitos programas de muitos temas diversos, variados aí. Você tem um caminhão de assuntos aí que você pode estar tratando com a gente aqui. Para nós é uma honra sempre ter você aqui. Mais uma vez, leva o nosso abraço para toda a equipe da Ambientalis, para toda a equipe da Piassi Consultoria, para sua esposa também, a amiga da Suzana, trabalharam juntas lá, conhecida de setor, e que a gente possa se encontrar mais vezes levando esse programa para frente aí, não, Orlandinho? É isso aí, isso aí. Porque aqui com a gente falar de pedra ficou mais leve. Obrigado pela sua companhia. Valeu.